Bem-vindos a mais um estudo de Revestidas de Graça. Hoje o nosso estudo se encontra em 1 Timóteo. A partir do 1, mas a gente vai focar mais no 2. Então, podem abrir a Bíblia de vocês. E vai ser a vestimenta da modéstia que vai falar ali, que a gente vai estar aprendendo como é se vestir de modéstia. Então, vem com a gente se revestir, né, dessa vestimenta e se posicionar nisso também. Então, se vocês puderem abrir ali 1 Timóteo, eu vou falar um pouquinho sobre qual era o contexto da carta de Timóteo, tá? Só para vocês terem uma base, ela é uma carta que ela veio de Paulo, a um discipulado dele, né? Que ele trouxe ele para o apostolado, para fazer a obra, que se chama Timóteo. Então, Timóteo, ele era como se fosse um irmão, um filho para Paulo. Ele até chama meu filho, né? Eu só vou botar no mudinho aqui. Depois eu desmuto todo mundo. Então, ali a gente vai ver, né, que foi escrita 64 anos depois de Cristo, né? E na NVI vai falar que são instruções sobre adoração. E se a gente for ver ali sobre o que é essa carta em geral, ela vai ser uma instrução para Timóteo sobre as responsabilidades da igreja, né, lideranças pastorais, o que os líderes deveriam fazer, e também eles estavam inseridos em um ambiente que tinha muito erro doutrinário, tinha muito paganismo inserido na igreja na cidade de Éfeso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ali no início eu vou ler só no primeiro capítulo, só para a gente entender o contexto, que vai falar assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui já está dizendo que era para Timóteo essa carta, para auxiliar ele, e era de Paulo, né? Tudo que a gente conversou. E aí vai começar a falar sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça, né? Essa partezinha que eu queria ressaltar com vocês. Como te roguei, acho que eu vou pegar a versão, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou pegar uma versão mais facilzinha de ler. Aqui. Então, a gente está no 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem, agora sim, rumo à Macedônia, te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Gente, voltou para a linguagem difícil. Deixa eu ver. Eu gosto da NTLH, mas eu também gosto da NVT. Quando parti para a Macedônia, agora sim, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, ao invés de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Então, quando ele fala aqui mitos e genealogias, tem uma versão que fala fábulas, né, na NVI, mas ali do grego vai ser mitoi. Então, vem daquela linha de mitologia. Por quê? Porque Éfeso era uma igreja, era um povo que antes eles cultuavam muitos deuses. Eles tinham os deuses da influência grega, tá? Então, tinham alguns cristãos que estavam meio que misturando e trazendo algumas dessas superstições, algumas dessas crenças de mitologia para dentro do cristianismo, não? Então ele queria dizer para eles como é que era real a verdade. E também ele, quando fala de genealogia, aí vai falar desse confronto com os judeus, porque o judeu, né, ele fala que ele é pai de Abraão, Isaac e Jacó, e aí já puxa lá uma genealogia. Para quê? Para que as pessoas tenham essa certeza de que vem da linhagem, Jesus vem da linhagem de Cristo, de Davi, de Davi, que vem de toda uma linhagem genealógica dos judeus, dos hebreus. Então, tinha muita conversa que acaba que era uma conversa jogada fora, né? Até quando ele vai falar aqui, ele fala que, né, no 5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro,
e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, ali fala vãs contendas. Aqui vai dizer que é uma conversa fiada, né, que vai descrever ali os pseudo-mestres que adoram escutar a si mesmos. E eles não têm nada substancial para dizer. É conversa fiada. São filosofias, né, porque naquele tempo, principalmente nesse contexto greco-romano, eram muitas filosofias, eles estudavam muito a sabedoria, né, que nem a gente estudou anteriormente em outras lives. Então, acabavam que eram conversas assim, ao léu, só para dizer quem sabia mais, basicamente. Tá? Então, a gente vê esses dois ali, né, ele advertindo que a gente não focasse nessas conversas. E o mitói do grego, ele é uma história inventada, se a gente for ver a origem, né? E a descrição vai dizer que são sobre heróis, sobre origens do mundo e sobre deuses. Então, é basicamente o paganismo e ali a parte toda da mitologia grega, né? Então, a cultura greco-romana vai ter vários deuses, mas o principal da cidade de Éfeso é Ártemis. E que, quando a gente vê a tradução no grego, ela é Ártemis, mas a tradução no romano, para Roma, é Diana. E olha que loucura, porque eu estava essa semana, estava vendo ali um Instagram, nada a ver, não tinha começado o estudo que eu estou fazendo hoje. E eu vi um Reels que eu compartilhei hoje no meu Instagram que fala sobre a Mulher Maravilha. E há algum tempo atrás eu tinha separado alguns itens que eram assim da minha época, que eu estava, né, na Navistar, né, e a Ed era minha colega, na Navistar, que eu fui para uma outra empresa e eu tinha, parecia que eram uns 50 pendrives. E eu não estou trabalhando faz alguns anos, fazem 2 anos. E eu tava com esses 1000 pendrives desde a época da Navistar. Então aquilo ali, gente, tinha 8 anos na minha gaveta. Eu tinha cadernos com as instruções dos sistemas, como acessar. E eu separei todas aquelas agendas de trabalho, né, os cadernos com instruções, separei os pendrives, vou colocar assim, eu vou tocar fora isso aqui. Porque o que eu estou esperando? Por que eu estou guardando? Né? Algo que o pendrive ali dentro vai ter conteúdo de fornecedor, por exemplo, que eu tinha muito relacionamento com fornecedores. Então, eles chegavam de visita, me davam um pendrive, eu guardava o pendrive. Só que nunca usei nem vou usar. E agora a tecnologia até já superou os pendrives. E eu guardando aquilo, e eu toquei fora. Falei para uma amiga minha em janeiro. E ela falou, ai Dani, guarda a bonequinha, porque faz parte do teu passado. Porque teve certa época em que eu trabalhava remoto, eu ia para minha academia, os meus filhos estavam ali na creche, e a vida estava assim, ó, abalando, né? Como quem diz, consigo dar conta de tudo. E as crianças, os amigos dos guris me deram essa bonequinha porque eu era Mulher Maravilha para eles, né? Que eu conseguia dar conta de tudo. E aí começou uns perrengues, o Tommy começou a ter dificuldade na creche, e eu perdi o meu emprego. Eu creio que foi Deus que me tirou, porque eu não ia desistir de trabalhar. Eu não ia dizer, ó, não quero mais, vou pedir demissão. Meu marido também não ia me incentivar a sair. Então Deus me tirou e assim, nunca mais. Eu fiz entrevistas e eu dizia, eu não sei, né? Eu tô fazendo tudo certo, tenho ali as qualificações e nada acontece. Então, o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu teria que ficar com os guris, que eu podia usufruir de estar com eles em casa. E graças a Deus, né? Até agora não é fácil, é mais difícil estar em casa. Muito mais difícil. Trabalhando, tu fica até mais arrumado. Então, fiquei em casa e sou feliz, assim, podendo cuidar da lancheira. Sou nutricionista, sou motorista, né? Passo as camisas do meu marido com maior alegria. Posso cuidar dele, né? Tá bem, tá tranquilo, equilibrado para cuidar do marido, né? Dias sim, dias não, né? Depende do ciclo ali que a gente tem como mulher. Mas, só para fechar, eu peguei essa bonequinha e eu não joguei fora. Eu guardei, estava aqui na minha mesa a boneca.
E aí eu vi aquele Reels de uma mulher falando sobre principados e coisas espirituais, que nem sempre a gente discerne. E de um tempo para cá eu tenho sentido que tinha alguma coisa que eu dizia para Deus, Deus, tem alguma coisa que eu tenho que tirar, que eu tenho que desfazer, me mostra o que é. Então eu já fiz limpa no meu closet, eu já me desfiz de muita coisa, sempre buscando brinquedos das crianças. Não tenho nenhum bonequinho que é o vilão. Tem os bonequinhos do Lego que às vezes tu compra tipo Super-Homem e vem o malvado junto. A gente toca fora o malvado. Tudo assim, sempre cuidando. Falei assim, tem alguma coisa, Deus. Né? E pedi para o Espírito Santo me dizer. E aí, tô nessa semana e eu vejo esse Reels da mulher falando que... Gente, não tô ficando louca, tá? Ártemis é uma deusa. E quem era Ártemis? Era a protetora da cidade de Éfeso. Ela tinha um templo até hoje. Se tu for para a Turquia, que é hoje, né, o que era antes em Éfeso, tu vai para a Turquia, tinha o templo de Ártemis, de Diana, né? Dependendo quem tu fala, o cara vai falar Diana ou Ártemis. E se vocês acreditem ou não, tem Diana escrito na Bíblia. Então eu digo, gurias, quanto mais eu assisto filme de super-herói, esses dias eu estava vendo o Dr. Dolittle, quanto mais eu vejo, mais eu conecto com coisas que foram tiradas da Bíblia. É chocante. E a Diana, né, ela é filha de Zeus. Só que na Mulher Maravilha, me deu um estalo que nesse filme da Mulher Maravilha, que acho que muita gente já assistiu, é um filme bem legal, bem feito. Ela tá num barquinho ela tá saindo da Ilha das Amazonas, e aí ela tá falando com esse homem que ela encontrou, que ela até se encantou por ele, sobre como é que vocês fazem, né? Como é que vocês amam, né? Vocês não têm relações, né? Falando disso. Tipo assim, como é que vocês resolvem essa questão? A gente não precisa de homem para isso. E aí, se tu for estudar, a Ártemis é uma deusa que ela vai ilustrar o feminismo, puramente, né? A autonomia da mulher, a independência da mulher. Então, tudo isso está relacionado. E quem criou? Aí eu fui pesquisar, né? Aí eu encasquetei, fui pesquisar. Quem que criou a Mulher Maravilha? Um psicólogo, que tinha 2 mulheres, que queria dar autonomia para elas, que acreditava que elas tinham que ser independentes. Podem buscar no Wikipedia, que foi onde eu busquei. E que ele acreditava nessa independência. E muito bom, gente, a mulher trabalhar. Está em Provérbios 31, não estou aqui para dizer que a gente não pode trabalhar, podemos sim. A mulher de Provérbios 31 é empresária. Eu trabalho, né? Eu tenho as empresas que eu administro. Só que a prioridade dele era fazer com que a cultura se instalasse de que a mulher não precisaria do homem. E 2 é melhor do que 1, a Bíblia fala. Né? Tanto o homem precisa da mulher, quanto a mulher precisa do homem. E se tiver 3, melhor ainda, a Bíblia diz. Né? Se tiver ali herdeiros, diz que se baterem a tua porta para te roubar, tu vai estar protegido. Por quê? Porque tu tem um ao outro e porque tu ainda tem outros para te defender. Então, a corda de 3 nós não se rompe facilmente. Às vezes a gente pode colocar o descendente, mas também coloca Jesus no meio da relação, né? Uma corda de 3 nós. Então, ela era uma região que tinha considerada, esse templo de Ártemis, de Diana, era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Gente, imagina, uma das maravilhas do mundo. E aí Paulo está ali. E a gente até vê que ele ficou por 3 anos ali, em Éfeso, e ele teve confronto com os adoradores de Ártemis, de Diana, né? Lá em Atos 19, 28, vai contar, eu só vou ler rapidinho, mas fala bem assim, ó. 19 e 28. Ouvindo isso, encheram-se da ira e clamaram, dizendo, isso povo, grande é a Diana de Éfeso. Por quê? Porque chegou um tal de um homem chamado de Demétrios e falou pro pessoal ali do grupo do Paulo que ele vendia imagens de escultura. E esse negócio do Paulo pregar que não podia ter imagem, ele estava perdendo dinheiro.
Então ele foi lá e falou, olha, né? Falou bem assim, ó. Naquele tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Então ele chegou para os varões da igreja e falou assim, ó, o meu dinheiro vem disso, de vender imagens da Diana. E bem vedes e ouvis que não é só em Éfeso, mas quase toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Os que se fazem com as mãos. Dizendo que os deuses não eram as imagens de escultura, não era o santinho da Diana, que eram deuses. Então ele estava perdendo dinheiro. E aí começou um rolo, falaram para Paulo não ir lá, porque eles se juntaram nesse templo de Diana e ficaram por 2 horas gritando, grande é a Diana de Éfeso. Olha a loucura. E nisso, 2 foram lá representantes, né? Eles puxaram os caras e ficaram ali, reforçando isso. Arrastaram 2 dos amigos de Paulo. E aí chegou um cara que era meio romano, né? Meio político, e falou, olha, se vocês continuarem esse alvoroço, a Roma vai vir falar que vocês estão criando conflito. E aí cessou. Então botou panos quentes ali. Então ninguém discutiu, mas olha como a Bíblia já nos fala de questões que a gente enfrenta quando? Hoje. Aí eu me deparo com esse Reels na mesma semana falando que a deusa Ártemis, que está em Atos, que está ali nas cartas de Paulo, é a Diana, que foi traduzida Mulher Maravilha, que hoje essas deusas viraram heroínas. Virou heroína e a Daniela tem o quê? Uma imagem de uma deusa dentro da casa dela. Jesus! Peguei a Diana, toquei no lixo, sem pena nem dó, ganhei de presente, fiquei até magoada, né? Porque foi um presente de umas crianças que me deram dizendo assim, tu é a Mulher Maravilha. Eu falei, eu sou. Eu juro pra vocês, eu tinha o símbolo da Mulher Maravilha dentro do meu carro. Os guris, uma vez que eu tinha um Mustang, eu troquei, mas as crianças entraram e viram o símbolo. Eu falei, esse aqui é o carro da Mulher Maravilha. Ficavam apavoradas. Eu acelerava e me divertia nisso aí. Mas como que a gente cai na cilada de ter um ídolo dentro de casa? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cautela. Por que a gente tem casa? Tem que fazer uma varredura, gente. Porque aquilo ali, a partir do momento que o Espírito Santo te dá discernimento, porque não foi só, a Daniela tá ficando louca, tocou todas as velas de casa no lixo. Não, gente. Na mesma semana que eu vi o Reels da mulher falando disso, a palavra me confirmou. Porque eu acabei de ler que grande é a Diana dos Efésios, fora da minha casa. Pode ir para Éfeso de volta, onde quiser. Mas a gente tem que escutar e discernir o que o Espírito Santo fala para cada um de nós individualmente, né? Então, a questão da vestimenta, eu sempre refleti essa imagem. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. Nunca me importei muito. Como eu fui bastante criticada na minha adolescência, né? Sofri alguns bullying. E chega um ponto que tu não quer mais saber da opinião dos outros. E aí tu fecha os teus ouvidos para muitas coisas que o Espírito Santo quer ministrar. Então, eu sempre gostei de usar a roupa que mostrasse a minha força, que mostrasse, né, que eu não me importava com o que os outros falassem. Eu era quem eu queria ser, a hora que eu queria ser, fazer o que eu queria fazer. E isso, gente, é um comportamento, não é humano, é um comportamento animal. É o animal que faz o que quer, a hora que quer, aonde quer. Então, a agenda que temos hoje é uma agenda de selvageria. É de tu ter instinto animal, de tu fazer o que tu quer bem, o que tu quer, a hora que tu entende. E cada um com a sua opinião, e ai de ti se tu falar contra o que o outro está falando, né? Então, essa palavra me confrontou muito, porque a gente se reveste de certa autoridade através da nossa vestimenta. A gente coloca na nossa vestimenta tudo aquilo que a gente forjou como identidade, a gente vai refletir isso. Então, as barrigas de fora, o piercing no umbigo, que eu não tenho mais, né? Os biquínis
além da conta que também já separei para doação, não sei nem se eu dou aquela coisa. Então, aos pouquinhos, Deus foi me ministrando, comprei um monte de maiô lindo, sabe? E aí entra a parte que vai falar lá, que é, até eu coloquei no post lá, como adorar, como a gente reflete adoração ao Senhor. E eu não sei se você sabe, mas eu sou do Ministério de Louvor e eu sou do Ministério de Adoração, mas adorar o Senhor não é só declarar que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, louvar e cantar. Adorar é tu ter um estilo de vida de adorador. Um verdadeiro adorador, ele vai refletir essa adoração na vestimenta, no proceder, como tu fala com as pessoas, como tu lida com conflitos, tudo isso vai ser o que vai espelhar se tu é um adorador ou tu não é. Então, ali em 1 Timóteo 2, agora vamos para o capítulo 2, que é o que a gente está realmente entrando na vestimenta, vai falar assim, os deveres, né, da mulher cristã. Em outras versões vai falar como ser um verdadeiro adorador. Mas começa com o capítulo 2, versículo 8, que fala dos homens. Tem bastante coisa para a mulher, mas fala um pouquinho para os homens. Então, eu vou repassar do homem só para a gente saber. Tá? Então, o homem fala assim, deixa eu pegar minha outra versão aqui. 1 Timóteo 2, 8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livres da ira e de controvérsias. A minha aqui vai dizer assim, ó. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, o que está falando aqui? Que o número 1 de um homem, e todos os homens, na tradução grega, vai falar de varões. Então, não é qualquer homem. São homens participantes da igreja, tá? Então, esses homens que participam da igreja, eles têm que, em primeiro lugar, não é título, em primeiro lugar, não é serviço, não é o que tu faz na igreja, se tu ajuda, se tu faz alguma coisa, se tu é pastor, se tu não é. Primeira coisa que tu tem que ter, uma vida de oração. O homem, ele é o sacerdote espiritual da casa, é ele quem ora pela família, é ele quem se posiciona como líder espiritual. Então, esse homem, em primeiro lugar, ele tem que ter vida de oração. Segundo lugar, mãos santas levantadas, né? Levantar as mãos santas. Quando fala de mão na palavra, vai falar do quê? Trabalho. Então, a gente usa a mão para muita coisa, principalmente para trabalhar. Então, com o suor das tuas mãos, em Gênesis vai falar, tu vai trabalhar e tu vai tirar da terra o teu sustento. Deus falou para Adão. Então, a gente tem que entender que a mão do homem, quando for servir, tem que ser santa. A mão do homem, quando servir, ele tem que ter a mão levantada para adorar a Deus, em primeiro lugar, para louvar, né, para ser participante da adoração, mas também para que tudo que ele faça, a mão dele, tudo onde colocar a mão dele, seja santo. Então não adianta a pessoa, né, trabalhar na igreja, servir, né, o Pietro, ele é a segurança lá. Ontem estava lá servindo, fica lá de pezinho junto do lado do pastor. Não adianta servir e aí chega no trabalho e descasca todo mundo no trabalho, sabe? É uma pessoa que não respeita os outros. A tua mão tem que ser santa, se tu for da participante da igreja, né? Claro que a gente quer isso para todo mundo, né? Todos os homens. Mas na prática, na mão, no esforço, no braço, tu tem que fazer isso com santidade. E o terceiro é sem ira e sem animosidade. Então, o que é a ira? A ira vai ser a explosão, a amargura, o ressentimento. Então, tu fica guardando o ranço dos irmãos. E a outra coisa é animosidade, é de duplo ânimo, né? Às vezes tá tranquilo, daqui a pouco muda. Então, começa com disputas e conflitos. Ele tem que buscar a unidade, né? Então, esses são os pontos ali para um homem que está participante na igreja, e essa instrução está sendo dada a Timóteo para ele organizar a liderança na igreja. Então, o que ele está fazendo é uma estrutura organizacional. Como deveriam se portar os homens no culto, na adoração. E aí vai falar da mulher no culto. Mas é o seguinte,
esse texto é o mais polêmico com relação ao feminismo, porque muita gente lê isso e interpreta como se a mulher tivesse que ficar aqui, ó, calada, entendeu? Num canto, não pode pregar. Então, muitas pessoas têm uma interpretação errada desse texto. Por quê? Quando eu vou ler para vocês entenderem, mas nós temos que observar o contexto dessa igreja. E já falamos anteriormente, era a cidade de Diana, de Ártemis, como protetora, como líder feminina. Ou seja, as mulheres dessa cidade já tinham uma cultura de que faço o que eu quiser, onde eu quiser, ninguém manda em mim, ninguém me diz como é que eu tenho que sentar na igreja, ninguém diz como é que eu me visto, ninguém diz como é que eu falo. Por quê? Porque elas são empoderadas pela Diana. E olha só como a gente está vivendo isso hoje. Mulheres que só pensam na sua própria agenda, não pensam que ao sair e a fazer as tuas escolhas, tu também está impactando na tua comunidade, na tua família, nos teus irmãos. Então, é uma agenda que às vezes a gente tem que se policiar. E eu não estou aqui para condenar ninguém, eu estou falando que eu mesma fui ministrada nisso. Eu mesma, né, tive que lidar com a autossuficiência. Eu não valorizo o homem, nunca precisei, assim, de... Sempre falei, homem que abrisse a porta do carro. Porque eu sou pessoa forte, mas daqui que vai ter um homem abrindo a porta, eu abro rapidinho, já sai correndo, já levo as compras para dentro, não tem problema, leva a mala, né, mãe? Carrego as malas para cima, não tem problema. Sou forte, não preciso. Mas aí é uma base cultural que te coloca nesse lugar aí, de não preciso de homem, não preciso de ninguém. E isso é o que a maioria dos desenhos hoje em dia ensinam as meninas, né? A serem livres são, não precisa de homem, não tem príncipe. A Moana, outra que é a heroína do filme é a Moana. O Deus que ajuda ela lá, que é um meio-deus, é um palhaço que ela fica dando xingão no cara o tempo inteiro. Então, hoje a gente se vê nessa igreja de Éfeso, que a gente vai lá e aponta o dedo, não deixa o pai falar nada para os filhos, que tem que disciplinar o filho, dizer assim, ó, deixa eu mesma, gente, a dificuldade que eu tenho para ver algo que eu considero assim, coitado do meu filho, ele não fez nada, tu vai lá e tu interfere na educação e o que o marido está tentando fazer, tu que acha que está certo. Então, gente, eu falo com todo o meu temor, porque tô falando aqui de mim mesma, já chorei hoje de tarde, coloquei lá eu chorando, falei, olha, nem preciso estudar isso aqui, a gente está vivendo. A gente vive isso todos os dias, tá? E aí eu vou ler para vocês agora, já li dos homens, vou ler o da mulher. Os deveres da mulher cristã no culto, na adoração. Não estou falando assim, ó, todo mundo aqui vai entrar nessa caixinha, tá? Se tu quer refletir, ser seguidor de Jesus é uma coisa, ser discípulo é outra. O discípulo ele quer cada vez mais se assemelhar ao mestre. Nós somos feitas da imagem e semelhança dele, então nós queremos nos assemelhar, voltar à origem que a gente já tinha no Éden, que é a semelhança de Deus. Então a gente tem que voltar a buscar o que a gente tinha que fazer certinho, tá? Então se tu hoje é discípula, te encaixa aqui. Eu me encaixo, ó, com certeza. Tá? Então vamos lá para 1 Timóteo 2, agora no 9. Eu vou ler a versão tranquila aqui primeiro. Da mesma forma, ou seja, já falei para o homem, vou falar para a mulher agora. Então, mesmo contexto, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência. A minha versão vai dizer, as mulheres se ataviem em traje honesto. Que usem roupas decentes. Vou ver outro aqui. Com pudor, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Deixa eu ver se tem a NVI, gente, porque é muito boa. NVI. Ah, botei a NVI de Moçambique, peraí. Nova versão internacional, que foi a que eu estudei. É que eu começo a ler as outras e eu me perco. Então, 1 Timóteo 2, 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se
com modéstia e discrição, não com tranças de ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então, o segredo para uma adoradora, para uma pessoa que serve e cultua ao Senhor, é boas obras, né? E para que ela declare através disso que ela adora a Deus. Mas vamos entrar um pouquinho nessa parte dos itens que fala ali, que a gente tem a tendência a usar, né? A querer dar valor para essas coisas. Então, ali quando fala de traje decente, semana passada teve um culto aqui, que eu fui com uma visitante que se chama Patrícia Fernandes. Então, eu vou colocar lá no grupo para todo mundo acessar. Ela é uma pessoa que ela foi trabalhada nessa área. Deus ministrou na vida dela em relação aos trajes, né? O que não se deve usar. E ela estava falando lá, foto com biquinho. E ela falou isso com muito temor, muito amor, gente. Mas ela falava assim com tanta autoridade. Por quê? Porque quem fala com autoridade que viveu e vive isso. Então, quando a gente passa por um testemunho, quando a gente sabe que a gente não se vestia direito na adolescência e hoje tu tá tentando achar o teu estilo para vestir melhor, isso te dá autoridade para falar sobre esse assunto. Não quer dizer que a pessoa esteja julgando. Não estou aqui para dizer, não pode fazer isso. Eu estou falando assim, eu não tinha esse conhecimento. Eu estou pregando para mim mesma, tá? Então, busquem lá a Patrícia Fernandes, que ela fala que a gente não pode ficar andando a vácuo na igreja, com roupa muito colada para mostrar as curvas, que quem faz isso aqui, onde é que a gente vê isso? Nas bonecas de plástico infláveis que se vende por aí. Por quê? Porque o homem vê isso, o que ele vai pensar? Né? Então a gente tem que cuidar, porque tem pessoas que têm pecados e vícios de pornografia. Às vezes a gente está expondo algo que vai levar eles ao pecado. Então, quando a gente tem esse pensamento de modéstia e de bom senso, que fala a palavra ali, o bom senso, ele é... Eu falei para o Pedro, o que tu acha que é bom senso hoje? Ele falou, bom senso é tu considerar o que a maioria das pessoas considera aceitável. E eu falei para ele, mas eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero me amoldar o que todo mundo pensa, até porque está tudo deturpado hoje em dia. Mas ele falou assim, não é tu fazer o que eles fazem, é tu considerar o que eles pensam. Então, tu tem um senso comum. É o seguinte, tu vai na academia, tá? E aí tu coloca uma veste. Eu usava macacão super justo, com um fecho aqui, que ficava lá, toda maravilhosa, e achava lindo. Só que pode ter alguém ali que se ofenda, que se escandalize. Hoje a moda é, quanto maior tu tá, menor é o shorts. Gente, estão escandalizando pro bizarro agora, né? As calças, a Patrícia Fernandes fala muito daquelas calças que tu compra na Shine, que ela tem um elastano principal na bunda, que levanta a bunda e fica... Eu vou mostrar para vocês o que é. Mas é uma coisa assim que fica... obsceno, parece que a pessoa tá sem calça. Então tu vai usar isso aí, tu não tá nem aí, é um decreto para as pessoas que estão lá, dizendo assim, eu não dou a mínima para o que tu pensa. Eu não me importo se tu te escandaliza, eu não me importo se tu acha que eu tô fora do padrão da moda, eu quero fazer o que eu quero e eu acho bonito, sem considerar o próximo. Mas a Bíblia fala, ai daquele pelo qual o escândalo vem e faz cair um dos meus pequeninos. Quem são os pequeninos? Quem está começando na fé. Quem tem dependência de pornografia, quem tem problema com fidelidade no matrimônio. Jesus falou que aquele que olhar já está pecando, gente. Moisés dizia que o adultério é pecado, mas Jesus veio e falou assim, só com o olhar tu já está pecando. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que mortificar a imoralidade sexual. E a vestimenta vai trazer a imoralidade. Nós estudamos isso na outra live. Que a gente falou lá de todos os pecados lá de Colossenses 3. Né? Então, a gente tem que mortificar, cortar pela raiz. Então, se tu começa a olhar, passa um homem correndo, musculoso, e tu bota, chamou atenção, chama, mas
olha pra frente e vai dirigir teu carro antes que tu bata. Literalmente, espiritualmente falando, que tu decaia. Porque é um piscar de olhos que tu dá o início pro pecado, teu e dos outros. Então, quando a gente está falando ali, né, que vai falar das tranças, por exemplo. Então, a gente tem que se vestir de modéstia. Onde é que tá isso aqui? Aí. Modéstia e discrição. Outra versão vai dizer modéstia e bom senso. Então, a gente já falou do bom senso, que é aquele exagero. É exagero. É falta de discernimento. Como é que a gente vai curar isso? Pergunta para o Espírito Santo. Se Jesus me visse assim, se o Espírito Santo, se eu tivesse assim, o que tu acha? Porque é difícil a gente discernir. Eu não tinha discernimento nenhum. Nenhum. Eu me achava maravilhosa. E olha, eu já me peguei. Tem aquela foto que eu postei no Instagram guardada, aquela fotinha. De vez em quando eu olho e fico me achando. Só olha como eu estava bem de corpo naquela época. Estava maravilhosa de corpo. Olha, coisa boa, vamos voltar. Mas o que é isso? Gente, eu ainda acho que o valor, a beleza ainda está dentro de mim, como se fosse preciso eu mostrar o meu corpo para ser bonita. É tão interno isso, que no olhar para ti antigamente, te achar maravilhosa com um cropped, por que o meu valor... Eu me perguntei para o Espírito Santo, por que eu me acho linda só quando eu estou salientando o meu corpo? É muito mais profundo do que a gente pensa. Porque o nosso valor está no lugar errado. Tem alguma coisa que foi deturpada na tua infância. Que aquilo pareceu que era o que foi ditado para ti que era lindo. Né? Tu receber um elogio de uma pessoa e ficar achando lindo. Tipo, o cara viu que tu tá de aliança. Tu saiu de lá toda... Esses dias um cara me parou no Walmart. Gente... E falou pra mim, o cara falou inglês, eu fiquei desnorteada na hora. E eu fiquei tipo, o que ele tá falando? Ele falou assim, eu tava procurando um snack, tava procurando um lanchinho, cheguei aqui e te encontrei. Olha, absurdo. Só que quando ele falou isso, eu falei assim, olha, tu não vai achar lanchinho nenhum aqui, porque é tudo ruim esses lanches. Eu tenho um aplicativo aqui que me diz o que é bom, o que não é. Ele disse, não, tô falando de ti. Eu falei, sim, sangue de Jesus. Aí ele falou assim, tu já tem homem? Eu falei, tem, muito obrigado. Eu fui embora. Mas isso aí faz o quê? Isso aí ele vai agradar aquele teu ego, dizer assim, olha, alguém está achando que tu tá lindo. Desconectou tudo. Imagina, Loreci, eu fiquei tipo, gente, que viagem esse homem. Caiu tudo. Não, e aí o que acontece nessa hora? Tu fica lisonjeada porque foi um elogio, mas foi bem estranho chamar a pessoa de lanchinho, de snack. Tudo. Eu saí de lá, tipo, eu fiquei em choque na hora, porque eu me dei conta, né? Falei, meu Deus. Mas tem aquele mix de sentimentos. É um elogio? É um elogio? É algo maligno? Gente, a gente tem que cuidar com o nosso ego, com a nossa vaidade, porque a gente cai nisso facilmente. E só de tu olhar uma foto tua ali, né? Abalando geral com o corpo. Ontem mesmo a gente foi numa pizzaria e tinha uns fisiculturistas na pizzaria. E o Pietro e eu já tivemos época de sermos fisiculturistas. De comprar calça apertada, dava pra ver o músculo no jeans. E ele foi lá, tirou foto com eles e lembrou né, na época que ele pesava tanto, tinha tanto por cento de gordura corporal. E tava lá feliz de ter visto os caras famosos, tirou foto, né? Pessoas que ele, na juventude dele, a mulher é diferente, né, gente? O homem busca ali o músculo, a mulher busca a barriga chapada. Então, é uma idolatria do corpo. Então, a gente, no início, que a gente casou, antes do Davi nascer, era essa vibe, a gente, academia de segunda a domingo, entendeu? E a gente acaba idolatrando o corpo, fazendo essas coisas porque a gente quer estar bem. É saúde? É válido? Mas a gente tem que pensar na intenção, né? Então, saudável é uma coisa. Agora, tu te cobrar, porque tu tem que ter essa perfeição desse corpo malhado, isso tudo, essa cobrança já vira obsessão. Aí já vira idolatria. Então a gente tem que ser feliz, a gente tem que cuidar do que a gente come, com certeza, a gente tem que fazer exercício físico. Provérbios 31 vai dizer que a mulher lá puxa o braço, lá até malha. Tô tentando voltar.
para academia, mas a gente tem que ter esse senso, esse bom senso de agora, gente, eu entendi. A gente não tem que ficar mostrando o corpo. E para nossa saúde, a gente não tem que mostrar. Então, bota uma batinha. Minha mãe sempre usou batinha, né, mãe? Que tapava ali a bunda. Tá usando uma leg, bota uma batinha. Né? Por quê? Porque tu não quer escandalizar. Porque tu tem um bom senso, o equilíbrio, a sabedoria de saber que tu pode estar escandalizando um e ai daquele pelo qual o escândalo vem. Né? Então, a gente tem que ter o autocontrole. A gente tá... eu juro, eu olho na academia, eu me olho no espelho e isso me motiva a malhar. Então não tem problema a gente se achar bonita, achar que o corpo tá legal. Isso é o objetivo, né? A gente tá com o corpo legal. Mas aí tu não ter o equilíbrio também não é o ideal, né? Então Deus está trabalhando isso na minha vida. Eu ainda tenho umas calças que eu uso com a blusinha curta, né? Porque agora eu tô malhando em casa, então ninguém me vê. Mas eu jogo tênis, por exemplo, de calça solta e com um top que é tipo um cropped. Porque eu não gosto da coisa no sovaco, ó. Eu suo, então eu tô sempre com os mangos de fora. Mas assim, tô aprendendo, porque eu ainda tenho essa tendência aí de querer ver o meu corpo bonito, sabe? E a modéstia, ela vai ser do grego aidos, que é um senso interior de referência. E aí que tem essa como é que eu posso dizer? Foi transformado em ti no decorrer dos anos. Então a tua identidade ela foi corrompida. Não foi a tua identidade, foi o teu valor próprio. Então tu cresce desde pequena achando que levar a buzinada na rua é legal. Ai, tô bonita, tô abalando nas ruas. Né? E aí tu cria um valor que as pessoas te elogiam, te agradam, porque tu tá bem, porque tu é bonita. E aquele valor ali tá errado. O nosso valor não pode estar baseado no nosso exterior. Tem que estar no nosso intelecto, na maneira como a gente lida com conflitos. A descrição de elegância na palavra vai simbolizar aquela pessoa que sabe lidar com conflitos, aquela pessoa que é pacificadora. Então, uma pessoa elegante, uma pessoa que ela entra no ambiente, ela não faz um rolo, ela não chega chegando, ela chega, né, com aquela... tá tendo uma contenda, ela vai acalmar aquela contenda. Isso é uma elegância. É como tu lida com um conflito de forma elegante. Gente, é essa elegância que eu quero, porque na outra eu não nasci, né? De chegar todas queridas, assim. Meu estilo, né? A gente vai ver agora, a gente vai ter uma live semana que vem com a Jaque, e ela fala, ela dá consultoria de moda, e a gente vai falar como identificar o seu estilo. Por quê? Porque tem vários estilos. E até então, na minha juventude, o meu estilo era sensual. E é um estilo. Mas para o crente a gente tem que riscar essa opção. Não é para estar sensualizando. Então, a minha amiga, esses dias eu falei com uma amiga, ela falou, ai Dani, meu estilo ele é sensual romântico. Eu falei, é romântico. Fica com o romântico. Então agora eu tava falando com ela, falou assim, Dani, eu já sei qual que tu é criativa. Porque eu gosto de estampa, eu gosto de misturar... bordado com linho e gosto dessas coisas mais... É uma peça que tu usa uma vez já usou, né? Todo mundo vai ver que tu tá usando de novo. Mas são peças que mostram a minha personalidade, sabe? A estampa. E eu já tentei usar nude, já fui business, já usei terno, já usei camisa social. Tem várias que eu tenho que doar no meu armário. Que fazem 8 anos... que o Davi... Não, quando é que eu parei de estudar? O Tommy tem 5. 5 anos que eu não uso uma camisa social. E eu tenho umas 4 lá. Não me cabe mais essa vestimenta, nem entra direito. Né? Então, assim, tem investimentos que a gente por estações, a gente vai usar. Né? Às vezes usa mais salto, teve filho, é só tênis, só rasteirinha. Então a gente tem que identificar o nosso estilo, por quê? Porque a gente vai identificar as nossas forças, as cores que ficam melhores na gente. Né? Vou até ver com a Jaque se ela faz uma coloração pessoal, a gente sortear uma coloração. Imagina, que legal. Então, tem coisas que ficam melhor em ti. Então, tu conhecer a tua identidade, tu saber o que é o teu valor, a tua dignidade, isso vai se refletir na tua vestimenta e tu vai ser uma mulher maravilhosa e linda, sem precisar achar que tu tem que estar sempre com a silhueta aparecendo, com o decote. Né? Então, eu acho que aos poucos Deus tem ensinado a mim qual é a minha identidade, qual é que é meu vestimento, né?
E para te sair dessa identidade corrompida, dessa vestimenta que te foi colocada no teu decorrer da tua vida, tu tem que primeiro entender quem tu é, qual é a tua identidade. E a gente só vai entender nossa identidade quando nós nos submetermos e conhecermos a Deus. Conforme nós nos aproximamos, conforme nós estudamos e conhecemos o nosso Pai, a gente começa a ver e refletir a imagem dele. Então, a Bíblia vai falar sobre contemplação. E cada vez mais a gente não tem tempo de fazer isso. A gente está no trânsito, a gente podia estar olhando o céu, a gente está reclamando e buzinando pro vizinho, para andar, né? E assim, é uma coisa que eu tenho buscado, mas a contemplação, ela vai gerar o quê? Aquilo que o homem pensa, ele é, a Bíblia diz. E aquilo que tu contempla, tu te torna. Então, quando nós estamos contemplando coisas ruins, músicas que te levam para a imoralidade. Gente, é só colocar o clipe. Olhem os clipes das músicas que vocês escutam no rádio. Tu fica horrorizado. O que tem de coisa maligna. Tu vê um show das pessoas hoje em dia, as pessoas estão usando. A Shakira foi fazer um culto, porque aquilo ali não era um show. Podem buscar lá, Shakira. E ela falou assim, ó, eu amo me apresentar no Brasil, porque o Brasil é o maior altar. O Brasil é o altar do mundo. Por que a palavra altar? E aí ela foi falar das pessoas, ela chamou o povo lá e falou assim, as almas. Por que falar almas? De quem que é essa narrativa? De Satanás. E aí ela faz uma dança que ela faz com os braços. É uma possessão demoníaca. Gente, só vocês olhando, tá? Pra vocês verem que eu não tô. A Lady Gaga também já fez. Várias. A Anitta acabou de lançar um clipe. Podem buscar. Se chama Sal Grosso. Onde ela incorpora várias entidades da Umbanda. E tá possuída. E aí faz umas danças. Então hoje tá elitizado. O ocultismo está elitizado. Hoje tu vai no museu e eles têm amostras de abominações. Que as pessoas vão lá e acham lindo uma pessoa pelada. Tudo bom, meu anjo? Vou silenciar, depois a gente vai abrir para todo mundo falar. Mas a abominação, hoje em dia se busca o bizarro. Não se vê mais as novelas como antigamente, as novelas mexicanas, eram todo mundo... Gente, modelos, né? Tudo lindo, né? Tinha o Carlos Daniel Bratti, da Usurpadora. Gente linda. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão buscando, não é a beleza. Né? São pessoas que... O que foi o Fashion Week? Se alguém vai lá e busca o Fashion Week também. É uma bizarrice. As pessoas com coisa sangrando no corpo, com a cabeça tapada, com sapato de bode. Tem gente que está usando sapato de bode. Meu anjo Apocalipse vai dizer que ele vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita e vai... Os bodes não vão pro reino do céu, gente. Então não me usa o sapato de bode. Com as patinhas, as patas dos servos, dos veados. Então, assim, a moda, os museus, a arte hoje está deturpada. Então, a gente tem que parar de contemplar o que todo mundo acha lindo, maravilhoso e moderno e começar a contemplar a criação de Deus. Olhar para os pássaros, que nem a palavra diz, né? Buscar louvor, buscar coisas que vão edificar o teu espírito, a tua alma e não vão deixar tu te perder ali achando que tu tem que ser a mulher forte, tem que mostrar que tu é a Mulher Maravilha, que tu é intocável, porque é mentira de Satanás. Né? Uma das fugas da mulher, quando ela é magoada na infância, ou tu te magoa e tu te isola, e tu começa a ver que todo mundo é tóxico ao teu redor, e tu vai ficar na tua, e as pessoas vão eventualmente ter que te pedir perdão ainda, por uma coisa que nem sabe o que fizeram, ou tu te torna uma pessoa autossuficiente, forte, que não se abala com comentário. Eu fui essa pessoa que dizia assim, pouco me interessa o que os outros pensam, porque se é para ser criticada, para ser elogiada, vai passar por um ouvido, vai ser pelo outro, mas isso também é orgulho, isso também é uma fuga, é um jeito de tu te defender da rejeição que tu teve. Então todo mundo tem ali as mazelas para curar, mas até ter consciência e discernimento para isso acontecer, a gente busca os exageros, as fugas, né? Então, para continuar, só para a gente fechar aqui, que já são 8h27.
Olha que forte, né, gente? Para quem entrou agora, a gente estava falando de Diana de Éfeso e de todo o contexto da igreja de Éfeso, que estava debaixo de um empoderamento das mulheres. Então, quando ele vai falar como as mulheres devem prestar culto, vai falar assim, gente. E esse é o ápice, né, de porfias da Bíblia, de interpretações erradas. Vai dizer ali que ela tem que... Só vamos fechar essa parte. Não com tranças. Deixa eu fechar aqui. Desta forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente. Ai, gente. Não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras. Então, o que vai simbologicamente falando, tá, gente? Não estou falando uma linguagem bíblica, estou falando, né, como é que a gente pode usar uma simbologia nesses 3 itens. Primeiro, o que seriam as tranças de ouro? Naquela época, as mulheres se enfeitavam, arrumavam o cabelo para mostrar status, para mostrar várias coisas. Então, quando a gente trança o cabelo, isso é uma obra das nossas mãos. E muitas vezes, hoje, o que a gente pode interpretar? Muitas vezes, o nosso valor, a nossa percepção de valor está no que a gente faz, na trança do cabelo que a gente faz. Então, né, hoje em dia os coaches vão falar disso, né? Neurologista, a neurologia vai falar... Neurologia? Me perdi agora no português. A neurociência vai falar dos pilares ali do fazer. Então, tu é aquilo que tu faz. Então, as tranças vão estar remetendo a isso. Não é isso que tu é. Não é o fazer. Não são as tranças. Vai falar também do ouro. O ouro vai remeter ao quê? Na neurociência, ao ter. Eu tenho status, eu tenho carro, tenho casa, eu tenho emprego, tenho um salário muito alto. Então, também a nossa identidade não está baseada no ouro que tu tens, que tu possui. E vai falar também das pérolas. E a pérola aqui, nesse contexto, era algo raro, ainda é uma coisa difícil de se encontrar, que tu tem que buscar, né? Tu tem que ser um pescador exímio para ir lá e buscar uma pérola. Então é algo que ela tem um valor muito grande, como se fosse uma raridade. Então o nosso valor mais precioso, aquilo que a gente mais busca, não tem que ser a pérola, né? Aí vai falar que são mais as boas obras. Então o nosso valor, ele não pode estar baseado em buscar incessantemente ele vai fazer esse contraste da pérola, que é uma coisa que ela é altamente buscada e preciosa, com as obras. Isso que é precioso. Vamos ver se tem outra versão aqui que fala outra coisa. Ou com pérolas ou vestidos preciosos. Mas, como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, de novo, nós estamos falando de mulheres que servem uma casa, que estão debaixo de uma igreja e participam da igreja. Todas nós que vamos na igreja somos essas mulheres, tá? Que queremos ser discípulos. Então, o que convém a essas mulheres que servem a Deus? São as boas obras, né? Outra versão vai falar... Deixa eu ver. Era boa obra aqui? É boa obra. Mulheres piedosas, mulheres que fazem o bem, né? Em geral. Então, o que a gente tem que buscar com todo o nosso esforço? Fazer a obra do Senhor. E não é, vou ter que achar um ministério na igreja. Às vezes tu tá fazendo a obra na tua casa, né? Que nem a gente falou, na última semana a gente falou da revestidas de servas. Tu vai servir o teu marido, tu vai servir os teus filhos. Então, isso é o valor da mulher. Quando tu age com gentileza, quando tu é uma pessoa que te traz um carisma, tu chega numa mesa, tu sorri para as pessoas. É isso que é atraente numa mulher. É o jeito que tu fala, é o jeito que tu lida, é o jeito que tu serve, é o jeito que tu ama. Que é o amor de Deus fluindo. Não é o que tu veste, não é aquilo que tu busca, né? Aquelas roupas caras, não é a trança, tudo que tu faz para as pessoas, mas é a maneira como tu faz. A elegância que tu traz. Então, que a gente possa buscar essas boas obras, porque a gente pode ter fé, mas a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta a gente ter certeza da nossa salvação e a gente não mudar o nosso estilo de vida. As pessoas não verem Cristo na nossa vida. Pelos vossos frutos eles verão. Então o discípulo, como é que a gente vê que uma pessoa é um discípulo? Pelo amor.
A gente é diferenciado pelo amor. Então, se a gente é grosseira, se a gente gosta de uma contenda, de um debate, gente, não posso falar, eu curto, eu gosto de falar sobre pontos de discussões. A gente está falando de feminismo aqui. Estou falando claramente de feminismo aqui. E o meu ponto de vista é esse. Eu adoro entrar nesses assuntos e ver o ponto de vista do outro. Mas às vezes a gente entra nisso com a intenção do coração de conflito, de querer ter opinião formada de alguma coisa. Então a gente tem que sondar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. A gente pode estar querendo dizer, vou pregar a palavra, vou mostrar para ela que isso está errado. Mas na verdade, tu está só querendo reforçar a tua opinião. Meu Deus. Vamos continuar aqui que o papo fica só forte, né? E a gente termina antes do 3. Aí vai falar assim, com boas obras. A mulher, meu Deus, aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, Paulo falando, porém que a mulher ensine. Olha nós aqui ensinando. Nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha a chinalada que nós estamos. E Adão não foi enganado. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Se permanecer, porque o filho ajuda, tá vendo? Ter filho ajuda a gente a andar nas redes. Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, eu não sei, eu vou até falar da Márcia, que a gente se conheceu através do grupo online, né, Márcia? E quando vê, gente, fui num evento de última hora, eu não ia, eu falei, só se Deus quiser muito eu vou. E eu orei, falei, Deus, a gente vai lá, a gente não tem expectativa, a gente não conhece o pastor, a gente só vai lá prestigiar, porque uma amiga me convidou para um lançamento de um livro. Chego lá, chega outra amiga que estava lá e falou assim, Dani, eu quero te colocar na mesa de uma mulher do sul, quero muito que tu conheça ela. Eu olhei para ela, falei, era a Márcia. Falei, não é possível. Nos falamos essa semana e a gente falou justamente, né, Márcia, no final, assim, de o homem chegar do trabalho e a mulher querer falar. E, gente, o que o homem quer quando chega em casa é paz. E a gente quer conversar tudo que tem. Mas, gente, às vezes, que nem está escrito aqui, a gente tem que ficar em silêncio. Olha Deus ministrando na minha vida. A mulher aprenda. Não precisa debater com o marido tudo. Tu pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, gente. O marido não saber direito, não tá no mesmo nível espiritual que tu, pode, porque a mulher ela é mais conduzida a aprendizado, né? Hoje em dia as faculdades têm mais mulheres se inscrevendo do que homens. Quem faz mais estudo e se aperfeiçoa mais é a mulher. O homem tá no trabalho, não tem tempo, às vezes tem que prover para sua casa, né? Mas ali tá dizendo, aprenda em silêncio com toda a sujeição. Gente, nem chefe eu gostava de ouvir quando eu trabalhava. E ainda botava a culpa no chefe. Falei assim, chefe não sabe nada. Chega nas reuniões, eu que tenho que dizer as respostas pro povo, que ninguém... Eu que fiz os slides, ele nem sabe dos slides. Sujeição, gente. Falta de humildade. E aí fala que não use autoridade sobre o marido. E quantas vezes, né, a gente falou que a gente quer disciplinar o marido na frente dos filhos. Diz assim, não, mas o coitadinho não quis dizer isso. Aí ele me fala, né, Daniela, não te mete. Eu tô falando com ele, sim, é verdade, Senhor, eu volto, assim, Deus, eu quero. Tá em mim o querer, porém não vou efetuar, a Bíblia diz. Então, gente, é aprendendo, é vivendo e aprendendo, né? E Adão, ele foi formado, ele foi influenciado por Eva. Então, hoje eu estava lendo um podcast do Lucas Skudler, e ele falando que o talento da mulher de influenciar e fazer com que o homem ache que ele que deu a ideia. Quando a gente pensa isso, a gente fica assim, meu Deus, eu dou o jeito ali e falo, olha, eu que fiz assim, vai ser melhor assim. Só que tá errado. A gente tem que fazer com que a pessoa se aproprie da tua ideia. Quando a pessoa se apropria e diz, no final das contas, eu que tive a ideia, é porque ele absorveu. Porque senão ele vai dizer assim, não, a ideia foi dela, não faz parte do que ele tá recebendo. Né, gente? Então, a gente tem o nosso jeito. A mulher, ela tem um acesso ao marido. Nós já temos esse acesso desde que Eva foi feita do Adão. Então, nós sabemos como manipular se a gente quiser. Mas a gente não precisa ficar jogando na cara. Né? A gente pega o acesso lá uma amiga minha uma vez falou, tem um pastor que fala sobre isso, que é como se fosse uma agulha
Ela até me deu, vou mandar pra vocês. Ela mandou até pra gente no correio. Acho que foi no correio. Tenho guardado até hoje. A Tainá, que é a nossa líder do Gringas Cristãs, tá? Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31. Isso aqui, gente, é para representar o acesso ao nosso esposo. Só que se a gente é enfermeira e a gente pega a agulha e mete bala no braço da pessoa, a pessoa já entra num choque epilético, né? Já fica com dor, já grita, já geme. Mas como é que a gente faz com o acesso? Sabe quando a gente está no médico e eles colocam um acesso na veia? Aos pouquinhos, a medicação é colocada na corrente sanguínea. Não é uma injetada de uma hora para outra. Então, a gente tem que saber, aos pouquinhos, não meter a faca. Olha, então, é isso, gente. Aqui não está dizendo que a mulher tem que ficar quieta na igreja, não pode ensinar. Está dizendo que, naquele contexto em que Diana era deusa idolatrada, era mulherada tudo empoderada, vamos deixar os homens um pouquinho falar, porque vocês estão tomando conta. Vocês não são florzinha que se cheire. Então, é nesse contexto. E, se a gente for pensar, faz sentido, né, gente? A gente é facilmente enganada, às vezes. Por nós mesmos, às vezes. Não é nem o inimigo. Porque a Eva falou e botou a culpa na serpente. Adão falou, essa mulher que me deste, que me deu a fruta para comer. Botou a culpa na mulher. Então, a gente já vem com essa culpa desde o Éden, que já foi paga na cruz em nome de Jesus, né, gente? Vamos se livrar disso. E a segunda é a mulher, ela vai lá e coloca toda a culpa no inimigo. Ai, porque isso aí tá endemoniado. Gente, às vezes é a nossa emoção, é a nossa alma que tem que ser curada, é a nossa rejeição que tem que ser curada, porque enquanto a ferida está aberta, Satanás está lambendo. Então, com a nossa pro nosso próprio vitimismo, a gente está ali acariciando o nosso ego, a gente não consegue ver nossas mazelas. Então, que Deus nos traga consciência de que a gente tem que sim ser transformada e a nossa mente tem que ser renovada para sim deixar o marido chegar em casa e receber aquela paz, porque uma coisa, eu até vou postar para vocês depois uma parte desse podcast. Ele pergunta assim, o Lucas, o que atrai um homem? E meu marido fala isso o tempo inteiro. A gente não quer ouvir, às vezes. É a paz. O homem, ele é atraído por paz. É uma pessoa que ela vai te trazer leveza. Então ele vai casar com uma mulher que ela não vai trazer um monte de problema para tua vida. Tu chega em casa diabetes, porque as crianças fizeram isso, aconteceu aquilo, eu não consegui fazer metade das coisas que eu tinha que fazer. Não tem paz. E o que mantém um homem no casamento, que ele vai falar, né, mais a fundo depois, é... O que era? Peraí que me deu um branco. Coerência. E o que é coerência? Bom senso. Tu ser coerente é tu falar sim, o teu sim é sim, a Bíblia diz, e o teu não é não. Então tu vai viver de acordo com aquilo que tu fala para ele que é certo, com o que a Bíblia ensina. Tu vai ser coerente com aquilo, com as atitudes, né? E muitas vezes o homem ele não entende o nosso ciclo. Então tu ter transparência, tu ter coerência para chegar pro teu esposo e falar assim, olha meu anjo, eu tô naquele período do mês em que eu estou mais emotivo. Então pode ser que eu te azucrine um pouquinho essa semana. Pode ser que eu não tenha paciência contigo essa semana. Então, tu me dá uma ajudinha. Tu traz essa transparência sem a parte emotiva. E o homem vai ser o quê? Mais assertivo. Porque o homem ele vai processar essa informação, ele não vai agir na emoção porque tu tá lá loqueando. Ele vai entender, porque, né, ele faz essa comparativo. O homem, ele é como o sol. Todos os dias o sol nasce e o sol se põe, e de vez em quando ele vai ter um ciclo ali que vai ter uma alteração. Cada 90 dias, uma vez a cada tantos anos, o homem vai ter uma oscilação, né? Que tem aquelas crises de meia-idade. Vai ter uma oscilação no jeito como tu convive, no jeito como tu lida com as coisas, né? O meu pai hoje, ele é uma pessoa bem mais mansa que ele era quando eu era adolescente. Também eu testava ele, mas... Né? Isso é um exemplo. O homem ele tem essas mudanças, essas variações, mas é como o sol. E a mulher é como a lua. Cada 7 dias é uma lua nova. E, gente, isso aí faz parte até do nosso ambiente. O nosso corpo, a maior proporção é água. E a lua, ela tem influência nas ondas do mar. A maré alta e a maré baixa. Então, ela tem influência também em nós. O nosso ciclo também tem influência. Isso aí não é ocultismo, não é misticismo. Isso aí é o que a gente vê na natureza e a gente foi feito do pó. A gente não, né?
O homem, a gente foi ver do homem que também tem pó. Então, a natureza, né, tudo que a terra tem, nós precisamos como elementos vitais do nosso corpo, mercúrio, ferro, água, tudo a gente precisa. E a gente também tem que entender que a gente oscila, mas que se a gente tiver discernimento, transparência para explicar para o nosso marido, a gente consegue equilibrar essas coisas, mas a gente às vezes não quer. Então, assim, gurias, só para fechar, vamos fazer uma oração. Eu vou abrir para quem quiser trazer algum testemunho, mas eu tenho sido transformada por essa palavra, por essa falta de modéstia que eu tinha, né? Falta de me importar com o que os outros pensavam e usar o que eu achava que eu bem entendia. E a nossa vestimenta, ela comunica. A gente está passando uma mensagem, então a gente tem que se perguntar, refletir. Essa vestimenta que eu estou usando hoje, ela está refletindo a glória de Deus? Ela está comunicando que eu sei o meu valor em Cristo? Que eu sei que eu sou filha amada, eleita do meu Pai? Ou ela está comunicando que eu estou pouco me lixando do que os outros pensam? Que eu sou eu mais eu? Né? Então, eu acho que essa é a chave, é tu te questionar. E eu tenho dificuldade, gurias. Eu estou no louvor e cada vez que eu vou, as pessoas mandam uma música e eu já peço, gente, é a paleta da semana. Qual é a paleta de hoje? Por quê? Porque eu tenho que estudar o que eu vou vestir. Porque eu não quero chegar lá como adoradora e fazendo blasfêmia no altar do Senhor. Mas isso tem que ser nosso dia a dia, não só quando a gente está louvando. Então, que eu me preparo até na minha vestimenta para estar lá, né? Que eu, às vezes, vou cantar. E isso é muito importante, porque Deus está nos aperfeiçoando, está nos trazendo para quê? Na fé, a modéstia ela vai trabalhar na fé, no amor e na santificação. Então, conforme a gente vai se santificando, mais Deus vai derramando e mais ciclos tu vai fechando, mais mazelas tu vai, né, curando e cicatrizando. Então, que a gente possa viver isso, né? Eu estou nessa live aqui, mas eu estou vivendo isso. Eu pedi para Deus no início do ano qual seria a roupa que eu ia comprar para o Natal. E Deus me deu essa blusinha aqui, de renda, não sei se dá para ver. E Ele falou assim, tu vai te revestir, tu vai te vestir de graça, da minha graça. Então não é um fardo pesado, não é algo que eu vou dizer assim, ai gente, minhas roupas estão tudo fora da modéstia do Senhor. E não é pesado quando Deus fala contigo. É assim, é a minha graça, é a minha misericórdia. Eu já te perdoei. Agora tu vai fazer o quê? Tu vai começar nesse processo de santificação. Então Deus tem o tempo dele, o Espírito Santo vai ministrar. E não tem fim até a volta de Cristo. Então, não adianta eu dizer que eu curei minhas mazelas, porque eu chego lá e eu descubro outra dracma que está lá para ser recolhida. Para ser limpa, para ser iluminada. E a gente ilumina como? Com a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo possa ministrar através da palavra dele, possa confirmar, assim como ele confirmou para que eu jogasse fora a Mulher Maravilha que eu tinha aqui em casa. No lixo, amanhã vai ser levado pelo lixeiro. Mas, gente, que satisfação poder discernir que aquilo que tu tinha em casa era uma amarra espiritual de quem tu achava que tu era no passado. Meu Deus, me emociono, mas vamos orar, gurias. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque tu ministras os nossos corações com todo o amor, Senhor. Com o amor que vem de ti, Senhor, não é um fardo pesado sobre a nossa vestimenta estar corrompida hoje, Senhor. É algo que tu constrange nosso coração, porque nós não sabíamos, Senhor, que nós éramos. Nós estávamos na ignorância, mas graças, Senhor, à tua misericórdia, ao teu favor, Senhor, nós podemos hoje ver, Senhor, com os nossos olhos o valor que nós temos, Senhor, que não é pouco. Não é nada menos do que o teu sangue na cruz, Senhor, tu pagou para que nós fôssemos livres, Senhor, de toda indecência, de toda imoralidade, Senhor, de todo orgulho, Senhor, que vem através da autossuficiência, de não se importar com o que os outros pensam, Senhor, que tu possa continuar, Senhor, nos mostrando quem tu nos gerou, antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, Senhor, tu tinha um propósito, tu tinha uma história para nós, e nós queremos viver essa história, que tu possa nos ativar, Senhor, que a gente possa usar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos machucou no passado como testemunho para a tua honra e para a tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, para que vidas sejam tocadas através da nossa, não para a gente se esconder, porque a tua palavra diz que a gente não pode colocar uma lamparina debaixo de uma mesa, ela tem que ser exposta, a gente tem que expor, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que
que nós trazemos como missão, como autoridade que nos foi dada, Senhor, naquelas vivências que nós tivemos, naquelas curas que nós obtivemos através da tua vitória na cruz. Então nós te agradecemos com ousadia, que tu tire toda a timidez, toda a vergonha de falar o que Deus fez na nossa vida, Senhor, seja repreendida e que a gente possa proclamar a glória do Senhor através da nossa vestimenta, do nosso posicionamento e da nossa convicção de que tu é mais do que soberano, de que tu é amoroso, um Pai que cuida de nós, Senhor. Nós damos graças ao teu nome, Jesus, porque tudo isso, Senhor, foi por intermédio de ti, desde o princípio, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tu nos escolhestes para ser, Senhor. Obrigada e graças a Deus, em nome de Jesus, gente. Amém? Amém. Vou dar um beijo pro pessoal que tá no YouTube. Se quiserem ficar no WhatsApp, a gente pode conversar melhor. Mas até a próxima. A Jaque vai estar com a gente. Vai nos dar dicas práticas de disco. Ó, Jaque, te prontifica aí. Mas a gente com certeza vai falar o que é tu achar a tua identidade, achar o teu estilo, né, Jaque? Se tu quiser falar um pouquinho. Sim. Eu vou falar aqui um pouquinho, não sei se dá pra pegar um pouquinho do fundo, que a minha filha tá ouvindo Não, tá televisão, eu não sei se tá pegando, não. tranquilo. Ele dá uma